A palavra sobrenatural sugere algo além do natural, algo que transcende as leis físicas e científicas que governam o universo. São fenômenos que desafiam nossa capacidade de explicar e entender através dos métodos tradicionais de observação e análise. Exemplos incluem aparições de fantasmas, premonições, fenômenos inexplicáveis e encontros com seres misteriosos. Para alguns, esses eventos são evidências de uma realidade espiritual, enquanto para outros são ilusões, fraudes ou simplesmente manifestações do desconhecido. Os eventos sobrenaturais também têm um impacto profundo nas pessoas que os vivenciam. Aqueles que afirmam ter experimentado tais acontecimentos muitas vezes relatam sentimentos intensos de medo, maravilha, perplexidade e transformação. Essas experiências podem desafiar crenças arraigadas, abrindo portas para uma busca espiritual mais profunda ou causando um profundo conflito interno. No entanto, devemos considerar que a natureza humana é propensa a interpretar eventos de maneira subjetiva, influenciada por nossas crenças, culturas e expectativas. Portanto, muitas vezes somos inclinados a ver o sobrenatural onde pode não haver nada mais do que uma coincidência, uma explicação natural não compreendida ou até mesmo uma manifestação absolutamente normal e corriqueira. Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A casa alugada. Saudações a todos. Esse relato se passou comigo no ano de 2021. Eu e meu esposo morávamos em um cômodo pequeno e com a chegada da minha filha caçula, nós decidimos alugar uma casa maior. Meu cunhado estava com uma casa vazia ao lado da nossa e a disponibilizou para que nos mudássemos, nos cobrando um aluguel com valor bem acessível. Nós aceitamos e agradecemos, pois iríamos economizar na nossa mudança por ser bem perto. As primeiras semanas naquela casa foram ótimas. Corria tudo normal, até que durante uma madrugada, enquanto eu trabalhava depois de pôr meus filhos para dormir, eu comecei a sentir um cheiro muito forte de mofo. Era um cheiro insuportável e começou a me incomodar tanto que eu acabei desligando o computador e fui dormir. No dia seguinte, eu falei com meu esposo e ele me disse que iria verificar as paredes onde o armário ficava encostado. Ao puxar o armário onde eu guardava as minhas coisas de trabalho, a parte de trás estava repleta de mofo, mas parecia que aquele mofo estava lá há muito tempo. Eu fiquei surpresa, pois tinha menos de uma semana que havíamos nos mudado e a parede estava branca e havia sido pintada poucos dias antes da mudança. Aquele mofo apareceu de uma hora para outra. Tentamos limpar com hipoclorito, mas ele voltava sempre e muito rápido. Em pouco tempo, ele se espalhou por toda a minha cozinha e por todas as paredes da sala. Passado alguns dias, eu recebi a visita de algumas amigas minhas que são cristãs. Ao entrar na casa, uma delas pediu para fazer uma oração ali, na cozinha. Então nós fizemos um círculo e oramos. Ao terminar a oração, ela olhou para mim e disse que uma batalha espiritual muito grande estava acontecendo ali naquela casa. Ela disse que iria continuar firme nas orações, mas que algo ali a estava deixando muito incomodada. Ela pediu para ir até o banheiro e os quartos, e eu permiti. Naquele mesmo dia, bem depois que elas se foram, já à noite, eu fiquei até tarde assistindo séries na TV. Eu acabei pegando no sono e o vidro da porta ficou aberto, porém a porta estava trancada, à chave. Pouco tempo antes de eu cochilar, eu senti alguém caminhando na varanda. Eu imaginei ser meu marido chegando, pois ele também trabalhava de madrugada. Luciano, os passos foram diminuindo ao se aproximarem da porta,
e eu tentei acordar, mas eu não conseguia. Ali eu percebi que eu estava tendo uma paralisia. Eu fiquei observando imóvel aquela presença se aproximar, então eu pude ver uma sombra muito grande e escura me observando no canto da janela. A sombra era palpável. Parecia uma pessoa de cerca de 1,90 m de altura e bem esguia. Eu me lembro de ter pensado, pronto, vamos ser assaltados. A sombra esbarrou em um galão de água que eu havia deixado em cima da máquina de lavar, e o galão caiu no chão, então eu vi aquela presença simplesmente desaparecer. A paralisia passou na mesma hora e eu me levantei muito assustada, tentando entender o que havia sido tudo aquilo. Eu fechei todos os vidros e fui para o quarto me deitar. Fiquei escutando vários barulhos durante toda a madrugada e senti muito medo de que fosse aquela mesma presença estranha novamente. No dia seguinte, o meu marido estava de folga e nós ficamos vendo TV após colocar as crianças para dormir. Foi aí que tudo aconteceu novamente. Primeiro escutamos como se alguém mexesse no carro tentando abrir a porta. Depois o gato da vizinha começou a ficar agitado e a miar no alto do nosso muro. Do nada, eu senti o meu corpo paralisar e meu esposo, que é muito cético, também sentiu o mesmo. Luciano, aquela sombra, fez a mesma coisa que havia feito no dia anterior, mas diferente do que havia feito. Dessa vez, ele mexeu na maçaneta da porta. Meu marido deu um pulo do sofá assustado, pegou uma foice e foi para o lado de fora da casa. Ele olhou tudo, abriu o portão, mas não havia nada lá. Ele voltou e ficou me olhando assustado e me perguntou se eu tinha visto a mesma coisa que ele, e eu confirmei que sim. Luciano, então, durante a noite vieram os pesadelos. Eu sonhei a noite toda com um terreno baldio e nele havia um poço bem no meio. Eu vi no sonho um homem feliz, sorridente, que estava trabalhando na limpeza daquele poço, e quando ele entrou lá dentro, eu percebi que toda a terra em volta do poço caiu sobre ele e ele ficou soterrado. Eu pude perceber que aquele homem era muito alto e magro. Eu conversei com a minha cunhada e perguntei o que tinha naquele terreno antes da casa ser construída, e ela falou que era um terreno baldio com muito mato e que nele havia um poço. Ela me disse então que um homem foi limpar esse poço e acabou morrendo soterrado. E foi aí que para mim tudo fez sentido. Era o espírito daquele homem quem estava nos assombrando. A casa era muito fria e gelada. Eu não precisava nem ligar o ar-condicionado, tamanho o frio que fazia lá dentro. O mofo não parava de aparecer e já tomava quase todas as paredes da casa. Nas semanas que se seguiram, meus filhos começaram a adoecer sem motivo. Eu os levei ao médico e eles não descobriram nenhuma causa aparente. Eles tinham uma tosse horrível com muita secreção e mesmo com todos os medicamentos eles não melhoravam. Minha mãe foi para minha casa para me ajudar a cuidar deles e na madrugada ela sentiu aquela mesma presença no quarto onde ela dormia. A sombra chegou bem próxima a ela e fez um sinal pedindo silêncio. Minha mãe de imediato levantou e acendeu a luz, mas viu apenas o quarto vazio. Na parte da manhã ela me contou tudo, e aí eu mencionei tudo o que via acontecendo desde que nós nos mudamos para aquela casa. Ela disse que aquele espírito é quem estava provocando toda aquela desordem e até mesmo os problemas de saúde dos meus filhos. Ela me pediu para fazer uma oração, mas no quarto, sozinha, e eu permiti. Após ela fazer essas orações, nós tivemos um período de paz. Então foi quando um tempo depois, em um sábado depois da meia-noite, eu fui me deitar e escutei a porta da minha casa se abrindo. Eu pensei ser o meu marido entrando, chegando do trabalho. Eu escutei o barulho das chaves, o barulho da bota dele no chão e até mesmo o barulho do zíper da mochila. Eu o chamei pelo nome, mas ele não me respondeu. Então eu me sentei na cama e vi quando ele entrou no quarto, mas notei que o seu rosto estava diferente. Eu comentei que ele havia saído mais cedo
e perguntei se ele já havia jantado, mas ele novamente não me respondeu. Em seguida, ele saiu do quarto andando de costas. Eu olhei aquela cena e fiquei me perguntando o que significava aquilo. Então eu vi que ele entrou no banheiro. Eu fui atrás achando ser alguma brincadeira da parte dele, e ao abrir a porta do banheiro, eu vi que ele estava vazio. Eu fiquei olhando tudo aquilo sem entender nada, e depois de alguns minutos, meu marido realmente chegou. Ele passou pela porta e eu fiquei observando. Então perguntei se ele havia chegado e saído novamente, e ele me respondeu que não, que havia acabado de chegar, e ainda me perguntou se eu estava ficando doida. Luciano, na minha mente, eu vi um sósia do meu esposo, e nada me tira da cabeça que era aquele espírito quem habitava aquela casa. Depois de 1 ano e meio morando lá, o meu apartamento foi liberado e nós entregamos a casa ao meu cunhado. Depois que saímos de lá, raramente meus filhos ficam doentes. Aquela casa é estranha até hoje, e os novos moradores também reclamam de uma presença estranha vagando por lá. O cara lá fora. Apesar de muitas histórias de casas assombradas que se ouve por aí se passarem em casas velhas isoladas no campo, essa aconteceu e ainda acontece em uma casa praticamente nova, construída em um bairro de classe média, na cidade de São Paulo. Por vários meses eu ouvi meus amigos falarem sobre um fantasma que habitava a casa deles. Essa casa tinha cerca de 3 meses que havia acabado de ser construída quando eu comecei a ouvir sobre as histórias do fantasma que ficava vagando por lá, observando a família. Depois de quase 1 ano em que a família dos meus amigos já estava morando lá, eu acabei passando a noite na casa, já que eu morava muito longe e já estava bem tarde quando o jogo de futebol que estávamos assistindo terminou. Então eles me deram um lençol, um travesseiro e eu fui dormir em uma sala. Essa sala ainda não estava muito bem acabada. Era um escritório, na verdade, mas tinha um sofá confortável para dormir e eu tinha bastante privacidade. Depois de cerca de 2 horas depois que eu me deitei, quando eu já estava dormindo, eu fui acordado com uma música tocando. Parecia que a música estava sendo tocada por um rádio e que esse aparelho ficava do outro lado da casa. Como a casa era bem grande, eu pensei que provavelmente deveria ser alguém que acordou e estava ouvindo música. Como eu já tinha acordado, eu resolvi ver quem era. Eu me vesti e saí do escritório, e assim que eu coloquei o pé para fora, a música parou. O som do ritmo da música abafado pelas paredes tinha sumido de repente, e a casa estava agora em um total silêncio. Foi aí, meus amigos, que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Tendo ouvido as histórias do famoso habitante fantasma daquela casa contada pelos meus amigos, eu naturalmente comecei a me sentir meio assustado, mas ainda assim, bastante curioso. Eu saí do escritório e fechei a porta entrando na sala principal do primeiro andar e atravessei em direção à cozinha. Enquanto eu caminhava pela sala, eu vi algo pelo canto dos olhos e quando eu me virei em direção à janela, eu esperava que o que havia visto houvesse sumido, mas ele não sumiu. A imagem de um velho usando uma jaqueta de couro e um chapéu estava passando a menos de 1 metro da janela pelo lado de fora. Ele não chegou a olhar na minha direção, mas na frente dos meus olhos eu vi quando ele veio lá de fora e entrou na casa, simplesmente atravessando a parede. Eu chacoalhei a cabeça e esfreguei os olhos para ter certeza de que eu não estava imaginando as coisas. Eu não estava imaginando. Ele estava ali, bem na minha frente. Ele então começou a descer, afundando no chão como se existisse uma escada, onde só havia o assoalho de madeira. Depois daquilo eu pirei e resolvi sair correndo daquela casa,
Mas enquanto eu me dirigia para a porta da frente, uma brisa gelada me atravessou como se tivesse um buraco na minha barriga. Eu congelei na hora. Depois de um tempo eu comecei a procurar pela porta de novo, mas antes que eu pudesse alcançá-la, eu fiquei aterrorizado quando eu vi uma névoa branca marronzada subindo do chão bem na minha frente. E eu pude sentir um cheiro muito forte de cigarro. Sabendo como os donos da casa tinham aversão a cigarros, eu fiquei mais preocupado ainda. Então a música começou de novo, bem baixa e rítmica. Depois de um tempo com a música tocando, um dos membros da família saiu do quarto e acendeu a luz, e eu vi quando ele saiu do seu quarto e parou no topo da escada. Ele olhou para mim lá embaixo com uma cara de sono e me perguntou: "Por que você está tocando música a essa hora da manhã?" Eu, literalmente, não consegui falar nada. Eu simplesmente encolhi os ombros e fiz uma cara de que não sabia o que estava acontecendo. Algum tempo depois, os pais deles também acordaram. Todos tinham ouvido a música, mas não conseguiam achar de onde ela estava vindo. Depois de 10 minutos, ela simplesmente parou. Eu nunca mais passei a noite na casa deles. O meu amigo me fala que até hoje ele ainda ouve aquela música sendo tocada de madrugada e às vezes ele também sente aquele cheiro forte de cigarro pairando no ar. O sapo na panela. Saudações a todos do canal. Eu moro no interior do Rio Grande do Norte. Eu não gostaria de me identificar, pois a minha cidade é pequena e eu ainda pretendo enviar mais alguns relatos e eu não quero me expor. Alguns dias atrás, ao ouvir um relato do canal que falava sobre um sapo enfeitiçado, eu me lembrei de uma história que a minha mãe contava e que aconteceu na década de 50 em uma cidade litorânea onde ela morou em sua juventude. Eu vou contar da forma que eu me lembro e de acordo com o que ela me contou. Era fim de tarde. Minha mãe e mais algumas outras pessoas estavam na calçada de casa vendo passar o enterro de uma senhora que era vizinha dela e que tinha falecido naquele mesmo dia pela manhã. Vizinho à casa da minha mãe, havia um bar e, na ocasião, os cachaceiros de plantão estavam na calçada bebendo e observando o enterro passar e também acompanhando o movimento das pessoas que passavam pela rua. Logo que o cortejo acabou de passar, chamou a atenção deles uma mulher que morava na casa ao lado da casa da falecida sair com uma panela de barro nas mãos em direção à maré que ficava logo ali perto. A mulher se agachou por alguns instantes, depois levantou e voltou para casa com a panela nas mãos. Curiosos, eles foram até o local onde tinham visto ela se agachar, e chegando lá, eles encontraram um sapo morto boiando com a boca costurada. Eles então pegaram o sapo, abriram sua boca e dentro encontraram a foto da mulher que havia acabado de falecer naquele dia e cujo cortejo havia acabado de passar. Eu me lembro exatamente das palavras que a minha mãe usou. Ela disse que, como bêbado não guarda segredo, logo a rua inteira ficou sabendo da existência daquele sapo. Mas o que as pessoas não entendiam, e nunca ninguém conseguiu descobrir, era o porquê daquela mulher ter feito aquela maldade com a sua vizinha. Bem, Luciano, é muito triste a maldade das pessoas, não só com o seu semelhante, mas também com os animais, pois imagine o sofrimento daquela senhora que definhou até a morte e o pobre sapo com a boca toda costurada. Que Deus nos abençoe e nos livre das maldades desse tipo de ser humano. Fique com Deus você, sua família e todos aqueles que estão te ouvindo. Um grande abraço a todos.